Deus abençoe a todos, graça e paz, Brasil. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Motiva Gospel, a rádio que é sempre mais onde você estiver, ao vivo nessa programação tão especial, e a gente se alegra em saber que tantas pessoas estão acompanhando a Rádio Motiva Gospel. Saiu uma pesquisa e nós estamos aí com mais de 250k pelo site www.motivasat.com.br e também somos mais de 29k, ou seja, mais de 29 mil acessos no portal Radiosnet. Então a gente quer agradecer a todos vocês que têm nos dado o carinho da sua audiência. Quero cumprimentar aqui com a graça e paz a Bispa Daniela Souza Bright. A graça e a paz, Bispo Isaac Souza, todo esse povo maravilhoso, abençoado, cheio da graça e da unção do Senhor. Aqui estamos nesta quinta-feira, cheirinho de fim de semana aí, abençoado com as mais ricas bênçãos do Senhor. Amém. Nós vamos trazer uma palavra para todos aqueles que têm acompanhado aqui a nossa programação. Nós sabemos que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente que muitas pessoas estão, vamos colocar assim, afastadas de Deus, afastada de um aprisco, afastada de uma denominação. E tem até uma frase, afastada de uma denominação, mas não afastada de Deus. Verdade, Bispo. E o Senhor, Ele tem prazer de nos ver perto dEle. Sim. Verdade, Bispo. Acontece, às vezes a pessoa ela pode sofrer algum trauma, alguma decepção, se esfriar espiritualmente e não congregar mais. Sim. Porém ela mantém ali a comunhão dela com Deus, a busca, mesmo em casa ou visitando diversas igrejas, ministérios, Mas é interessante essa pessoa se identificar, se familiarizar com uma casa específica para ser cuidada de perto, orientada, aconselhada, ali estar aos pés da cruz de fato, Bispo? E ter ali uma mão amiga estendida para que possa estar te orientando e cuidando de você de perto, da forma a qual Jesus assim ensina. Lá em João 10, Jesus ele se revela como nosso bom pastor, Bispo? Verdade, olha. E o número de pessoas consideradas desigrejadas cresceu muito. Sim. Desde jovem, até pessoas da meia idade, melhor idade, cresceu muito o número de pessoas que acabaram se afastando na verdade, da pandemia, Sim. Há pessoas que se afastaram da igreja na pandemia, outras voltaram, outras infelizmente faleceram, e outras não voltaram mais para a igreja nenhuma. Exatamente, Bispo. Nós vemos aí um grande marco, infelizmente crescente, desde 2020, que pessoas não retornaram mais às catedrais, a congregar, às igrejas, aos templos. Mas é interessante estar congregando, estar participando, ser corpo, ceiar junto, sentar-se ali à mesa com o Senhor, também como o Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Deus ele tem uma casa, e casa do pai, casa da mãe é um dos melhores lugares para se estar, Bispo? Sem dúvida, na casa do pai a gente tem liberdade para abrir a geladeira, a gente não tem vergonha, Verdade. A gente senta no sofá e acaba deitando o meu corpo, colocando os pés sobre o sofá também. Então na casa do pai a gente tem a gente tem total liberdade para andar entre os cômodos. Nós vamos trazer essa palavra pastoral, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a Bispa Daniela Souza Bright. Como é que foi a sua conversão? Como que você chegou até Jesus? Então, Bispo, na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, desde o nascimento, digamos, a minha mãe, ela sempre foi cristã protestante, Na verdade, ela conheceu a Jesus com os 13 anos de idade, Hoje ela vai fazer 70, então aí são 47 anos, na presença de Deus.
E quando eu nasci, desde então ela sempre me levou para a igreja. Minha mãe sempre foi cristã protestante e o meu pai católico apostólico romano. E ela sempre nos levava à igreja, só que num dado momento, bispo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive um encontro real e verdadeiro Aos com a 15 pessoa, anos. exatamente, com a pessoa de Jesus. E foi na sala da minha casa, né, na casa dos meus pais, como eu falei, o meu pai católico apostólico romano, só que ele pediu uma campanha dos cristãos protestantes pentecostais. Olha aí. Dentro de casa, e minha mãe aceitou, porque minha mãe é de uma igreja protestante tradicional, aceitou, visando já a salvação do meu pai, e eu fui pescada. Eu ali fui pescada pela palavra do pastor Everaldo, que é o meu pai na fé. Ele é do tamanho de Zaqueu, viu, bispo? Ah, é? É, Muito tamanho grande. de Zaqueu, muito alto, muito grande, pastor Everaldo. E ali ele fez uma campanha de 7 semanas na nossa casa, e em uma dessas campanhas, em um desses dias da campanha, a palavra que ele pregou consternou meu coração. Olha. E eu lembro que eu não conseguia parar de chorar, aquele choro de soluçar, e aquela paixão avassaladora queimava meu coração. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero estar com Jesus. E aí ali ele nos orientou a procurarmos uma igreja evangélica protestante mais próxima de casa, porque ele morava muito longe, no extremo da Zona Leste, lá em São Paulo, e eu já morava mais ali para a região do ABC, né? Então ficava um pouco distante, e ele falou assim, procura uma igreja cristã evangélica protestante aqui perto da sua casa, e lá converso com o pastor, né? Ele fez o apelo, eu aceitei a Jesus, na verdade fui aceita por ele, né? E depois de 2 meses que eu aceitei Jesus, bispo, eu fui batizada com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Né? E o meu pai, ele não aceitou muito bem isso, né? Depois me pôs para fora de casa, que eu fiquei aleluiada, né? Cheia de Deus. Fui batizada com a promessa, fui batizada nas águas e aí fui para o Ministério de Coreografia, que foi o primeiro ministério que eu exerci ainda aos 15 anos de idade. Mas a pergunta foi como eu me converti. Já respondi, né? A gente vai se empolgando aqui, vai lembrando, que é tão gostoso, né, bispo? O meu caso foi muito parecido, né? Os meus pais sempre me criaram já na presença do Senhor, mas na adolescência a gente acabou saindo, em meados aí dos 15 anos também, até que eu tive um encontro com o Senhor. O meu irmão mais velho, o pastor Geraldo, que hoje descansa no Senhor, ele ia para os montes orarem por mim, e o inimigo falava que iria me matar através de suicídio e tantas outras coisas, e ele orava dizendo que eu iria ser um grande homem de Deus. Amém. Buscava pela minha vida, até que um dia o meu pai estava numa igreja, ele havia saído do Ministério Deus e Amor, e eu fui naquela igreja ouvir a palavra, mas por ser o filho do pastor, ninguém dava assim muita importância. Ele veio assistir o culto e não fizeram o apelo aquela noite. E aí eu gritei lá do fundo, vocês não vão fazer o apelo hoje? Sério, bispo? Vocês não vão fazer apelo? Sedento por Jesus. E ali eu levantei as 2 mãos e alguém disse assim, isso aí vai ser fogo de palha. Não dou 3 meses... Esses 3 meses está até hoje. Glória a Deus, te subestimaram, né, bispo? Exatamente. Por isso, bispa, uma pessoa, quando ela se afasta de Deus, quando ela deixa uma congregação, quando ela deixa de congregar, quando ela se afasta, seja qualquer for o motivo, ela se torna uma pessoa tão vazia, ela se torna uma pessoa assim, como se a vida dela perdesse a graça, ela não tem sentido, porque ela frequentava a igreja durante a semana, frequentava a igreja nos finais de semana, era ensaios, era evangelismo. Então, quando uma pessoa ela faz parte de um corpo e de repente ela sai dessa presença, por mais que ela ouça, por mais que ela veja alguma situação que fala de Deus, mas não é a mesma coisa do que congregar, do que está na presença de Deus. Não é, quem já provou disso sabe, né, bispo? Não é a mesma coisa, tanto que
uma linguagem figurativa que Jesus nos compara é a ovelha. Né? E ele ao pastor, ao bom pastor, ao sumo pastor, né? São vários atributos que a Bíblia nos relata a respeito da pessoa de Cristo nesta função, nesse atributo mais precisamente. E nós sabemos que a ovelha, bispo, ela não pode andar por si. Não. Ela não é autossuficiente, digamos assim. Isso. Ela necessita de cuidados pastorais. Verdade. Né? E nós temos uma... desculpa. Não. Sim. Era isso que eu E ia nós falar. temos uma palavra, né? Já Amém. compartilhei aqui para essa pessoa que está afastada, você que talvez deixou de congregar, você que por algum motivo deixou de buscar a presença de Deus, você era firme na igreja, você era uma pessoa de confiança, você era aquela pessoa que não perdia culto por nada. Eu quero dizer para você que nada está perdido. Nessa vida só não há jeito para a morte. Só não há jeito para a morte. Caso contrário, enquanto você está vivo, dá tempo de você pedir perdão para quem você ofendeu. Dá tempo de você perdoar quem ofendeu você. Dá tempo de você consertar um erro. Dá tempo para você se levantar. E a expectativa do Brasil, até um tempo atrás, era de 70 anos. Hoje subiu um pouco mais. A expectativa de vida do brasileiro é de 80 anos. Então, vamos lá, bispo. Eu tenho hoje 45 anos. Então, se a expectativa seria 80 anos, e digamos que o Senhor me desse vida até lá aos 80 anos, então eu teria aí mais 35 anos, é isso? Exatamente. 35 anos, olha aí. 35 anos para recomeçar, 35 anos para reconquistar, 35 anos para viver de forma intensamente, porque cada dia que nós vivemos é um presente de Deus. Cada dia que nós vivemos, nós estamos usufruindo de um presente de Deus, porém diminuindo a nossa vida aqui na terra. Então nós temos que aproveitar o máximo da nossa vida para estar na presença de Deus. E a palavra do Senhor diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão, não será inútil. Então Paulo, ele chama a igreja de amados, né, um carinho muito grande, né, um apóstolo chamando os irmãos de amados. E detalhe, ele se coloca na condição de servo e de irmão também. Ele poderia chamar de discípulos, poderia chamar de ovelhas, de povo, mas ele chama de irmãos, ou seja, Paulo se coloca na mesma condição dos crentes. Ele se coloca na mesma condição, não tem um grau a mais, um grau a menos. Ele se coloca no mesmo nível. Amados irmãos, irmãos em quem? Em Cristo. E aí ele começa dando um conselho: mantenham-se firmes. Bispa, ao decorrer da nossa trajetória como servo de Deus, vão surgir muitas coisas para nos abalar. É verdade, sabe, bispo? De uma forma ilustrativa, é como aquela... Chegar mais perto de você. Pode, né? Aqui, tá bom? Tá ou deixa inclinadinho? Tá ótimo assim. Aqui você que é o profissional da área aqui, né? Eu tenho que aprender. Tá perfeito aí. Então, bispo Isaac, de uma forma ilustrativa, é como aquela famosa corrida com obstáculos. Né? A vida, ela sempre vai ter obstáculos, sim, desafios, adversidades e dificuldades. Verdade. Mas quanto mais difícil, mais como que eu posso dizer aqui, mais valioso quando se conclui e chega-se ao pódio. Sim. Sabe, bispo, porque eu creio que quando há essa conclusão e aí vem o momento da total vitória, por mais que à frente haverão novos desafios, adversidades, dificuldades gigantes e tal, nós sabemos que quando é concluído essa obra, essa tarefa, essa missão e chega-se ali ao momento da vitória, eu creio, bispo, que passa-se sim um filme
na cabeça de cada não, cada porta fechada, cada adversidade, cada gigante vencido. Ainda ontem nós conversávamos, né, a respeito da trajetória do Cafu, lembra? Inclusive, era seu vizinho, Meu né? vizinho, Cafu, cresceu ali no Jardim Irene. Eu cresci no bairro Jardim das Rosas. Era um bairro que, 5 minutos que divide Irene com o Rosas. E então, imagine se ele tivesse desistido com o primeiro obstáculo. Sim. Mais ou menos por cima foram uns 17 clubes que ele fez peneira e falaram, você não nasceu pra coisa. Hoje eu não sei se ele tem 4 copas, né, no currículo dele, assim, é um dos veteranos, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque na vida espiritual não é diferente. Na vida ministerial não é diferente, sabe, Verdade. bispo? Então, assim, Deus, ele nos experimenta, sabe? Ali em Romanos capítulo 5, bispo, os versos de número 3 a 5, ele nos diz assim, que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Porque quando nós chegamos nesse nível, nesse patamar espiritual de nos gloriarmos, né, de nos alegrarmos, mediante a muitas tribulações, nós vamos produzir um fruto chamado paciência. Verdade. Né? E a paciência, experiência. Por isso que eu digo que nós somos experimentados pelo Senhor, né? Porque tudo vai nos experimentar para nos tornar experientes. Qual a finalidade da gente ser alguém experiente, bispo? Estender a mão para alguém que, quando nós concluirmos o nosso processo, estarmos ali habilitados e aptos a quê? A ensinarmos outros. Lá em Mateus 28, quando Jesus diz, ide e fazei discípulos, só faz discípulo aquele que deixou de ser discípulo e se tornou apóstolo. Exatamente. Né? Porque isso foi o que aconteceu com os 12. Eles foram separados por Jesus, separados lá em Mateus 10, com uma função, com um objetivo, venceram, superaram o discipulado, se tornaram apóstolos, né? Discípulo significa aluno, aquele que assiste, aquele que aprende. Apóstolo já é o professor, é aquele que vai mentorear, aquele que vai ensinar, que vai chamar, ó, vem comigo porque eu já passei nessa escola. Né? Então nós percebemos isso aí em Romanos 5. Quem foi experimentado pelo Senhor se torna experiente e a voz da experiência ela fala, né? Agora há pouco ainda falávamos a respeito disso também. E por fim, para encerrar esse ciclo de Romanos 5, do 3 ao 5, o verso 5 diz: e depois da experiência, o Senhor ele libera sobre nós a esperança. Por quê? Porque a esperança não vai trazer confusão, porque ela é derramada no nosso coração pelo amor de Deus. Verdade. Né? Então, assim, perceba que é um ciclo, é uma preparação, tribulação, alegria, paciência, experiência, esperança. Por que a esperança está no último grau? Porque quando já nós não suportamos mais, se não recebermos ali aquela dose de esperança, nós vamos nos tornar incrédulos. Verdade. Nós vamos falar, poxa, Deus me trouxe aqui para me matar. Né? Só que aí, para finalizar a minha fala, porque às vezes eu me empolgo, né? Me lembro de Jó 19:25, quando ele está passando por aquele processo terrível. Todo dia uma má notícia. Todo dia, né? Só mensageiros ruins com más notícias para ele chegar. Quando ele está no meio do processo, ele cita o que hoje é um versículo, né? O 25 do capítulo 19, que diz: ainda que ele me mate, nele confiarei. Olha aí. Ou seja, é uma dose, é uma injetável do que? De esperança. E a esperança ela vem nesse último grau, quando a gente não vê mais solução, quando parece que estamos sendo submergidos pelo mar, sabe? Já deu cãibra, você não tem mais força, você não tem mais fôlego, não dá pé. Você fala, e aí? Entendeu? Então, para mim é isso, bispo. É essa construção, é essa crescente que ele vai fazer essa grande obra. Então nós queremos com essa palavra falar com você que talvez está desanimada, talvez está desanimado, talvez você está agora acompanhando essa palavra e dizendo, olha, essa palavra está falando comigo. Um câncer me abalou, uma traição me abalou, um desemprego, uma dívida me abalou.
Sabe, alguém que eu confiava muito me decepcionou. E Paulo, ele traz um conselho tão forte para nós, dentro do que a bispa está falando, que Deus está nos entregando. Mantenha-se firme, seja firme, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não fica ouvindo palavras que tiram você do foco, não se abale. Mas está subindo o preço, as coisas estão ficando difíceis. Há uma esperança para quem serve a Deus. Você precisa ser sempre dedicado à obra do Senhor. Por quê? Deus, ele sabe quem você é nele. Deus conhece a sua dedicação, o seu desejo, a sua vontade, o seu empenho. E talvez por alguma situação você parou de trabalhar para Jesus. Você parou, você era um obreiro, você era uma obreira, e você caiu no desânimo. Caiu, talvez até caiu em falha, caiu em tentação e tantas outras coisas, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Mas saiba que todo o trabalho, tudo que você fizer no Senhor, nada disso será em vão. Eu me recordo de um grande pregador, se não um dos maiores evangelistas do Brasil. Uma vez ele estava ministrando e um número assustador de almas se achegaram a Jesus, porque é comum nos cultos dele ele fazer o apelo e dezenas de pessoas irem na frente. Mas naquela noite foram centenas, ou seja, mais de 100. E aí ele começou a contar, e a igreja aplaudindo, todo mundo ali feliz, saltando de alegria. E depois que as almas confessaram a Jesus, ele disse: olha, gente, talvez você esteja pensando assim: o maior evangelista do Brasil ganhou tantas almas nesta noite, foi a palavra que ele trouxe, foi a unção na vida dele, mas eu quero que vocês não pensem assim. E aí ele chamou, vem cá, chamou uma senhora, e aquela senhora, ela limpava as cadeiras da igreja todos os dias. E ela limpava as cadeiras da igreja, orando, às vezes derramando lágrimas em cada cadeira, falando: Senhor, salva quem se assentar aqui, cura a enfermidade, liberta, transforma. E aí, quando ele fez o apelo, mais de 100 almas naquela noite aceitou Jesus. Então, na verdade, foi um conjunto. Ele pregou, foi usado pelo Espírito Santo, mas a oração daquela irmã, que ninguém via, ela limpava a igreja e cuidava de cada banco, de cada cadeira, foi a responsável por Espírito Santo impulsionar aquelas pessoas de aceitar a Jesus. Então, ou seja, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz para o Senhor não é inútil. Às vezes você fala assim: mas eu já limpei tanto a igreja, já fui tanto no culto, eu já fiz campanhas, já fiz votos, já fiz propósitos, hoje é melhor ficar em casa, hoje é melhor ficar parado aqui, olha lá, alguém não reconheceu, alguém não me elogiou, alguém não aplaudiu o que eu fiz. Mas a Bíblia está afirmando que nada é inútil. Nada aos olhos do Senhor é inútil. Nada. Tanto que esse conselho que finaliza o capítulo 15 de 1 Coríntios, na carta de Paulo, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes. Perceba que é um ciclo também, né? Sim. Então, assim, tem que ser firme, né? Constância, que nós falamos aqui dos obstáculos, desafios, adversidades, né? E sempre abundantes. O que seria esse sempre abundantes? É uma crescente, é quando a gente não desanima e aí Deus, ele coloca mais ferramentas, né, bispo? Mais talentos, acrescenta mais almas, né? Quer nos usar assim de uma forma maior para ampliar até mesmo territórios, né? Mais número de pessoas. E esse trabalho em conjunto que você falou, ele pregou. A senhora intercedia através da limpeza da igreja. Olha que coisa interessante. Né? Ela não apenas ia para limpar. Ela orava, intercedia, liberava palavras ali, talvez até lágrimas, né, Verdade. Bispo? E Deus, ele enviou uma grande colheita. Sem dúvida. Enquanto nós estamos falando aqui, Deus tem colocado no meu coração que há muitas pessoas que estão paradas. É verdade, bispo. Pararam.
elas simpatizam, vão à igreja de vez em quando, mas dentro delas tem uma chama. Elas não nasceram só para ir e voltar, voltar. Tem algo a mais, tem um louvor para entregar, tem uma palavra para ministrar, tem um departamento para dirigir, tem algo para entregar para o Senhor. Então talvez nós estamos falando com alguém que está insatisfeito, eu creio, está triste, está parado, está decepcionado. Nós queremos oferecer para você uma oração. Amém. Sabe? Receber essa pessoa e orar por ela. Amém. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa, bispo, é de uma cobertura espiritual. Exatamente. Alguém que vai ouvi-la, por exemplo, você está falando e eu não vou te julgar daquilo que você falar. Sim. Eu vou te ouvir e vou orar por você. Amém. Não vou te julgar, não vou te condenar, não vou te sentenciar. Porque às vezes a pessoa ela quer conversar, mas quando a outra abre a boca já vai sendo julgada. Então, isso é interessante ressaltar, bispo, porque tem inúmeros exemplos na Bíblia, né, de pessoas que chegaram até Jesus e pessoas que foram levadas até ele. Lá em João 8 nos fala da mulher pega no ato do adultério, lembra-se? E ali os principais pegaram pedras para apedrejá-la. Só que antes de fazer isso, o que eles fizeram? Eles perguntaram a Jesus, né? Ali eles falaram, olha, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar, já com as pedras nas mãos. Nas mãos. Né? Pronto para a morte, né? E tu, o que dizes? Olha aí. E ele estava lá agachadinho, escrevendo na areia. O que ele estava escrevendo, bispo, acho que só naquele grande dia que a gente pode perguntar. Hoje. Será que ele estava escrevendo a palavra perdão? Será que ele estava ali denunciando a falha de cada um também? Então, pela revelação, pela sua onisciência? Onisciência, né? É verdade. E aí quando ele se levanta, ele cita. E para mim, bispo Isaac, nessas palavras de Jesus existiam o amor incondicional do Pai, o ágape. Sim. Que ele falou assim, quem não tem pecado dentre vós? Olha aí. Se existir alguém aqui assim, tá liberado. Atire a primeira. Começa o apedrejamento agora. Olha aí, tá vendo? E o que a palavra nos diz? Que dos mais velhos aos mais jovens começaram... Um a um foi soltando as pedras. E eu creio que eles iam soltando, bispo, e assim ficando rubro. Isso. E deixa eu sair meio na surdina, né? Deixa eu sair daqui. E aí foram saindo, de modo que quando Jesus se levanta novamente, ele olha para a mulher e fala, tá só nós dois aqui? Exatamente. Onde estão os teus acusadores? Olha aí. E qual foi o conselho que ele deu a ela? Vai e não peques mais. E não peques mais. Liberou Ou perdão. seja, bispo, lá em Mateus 7,1, Jesus diz o que? Não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque é uma balança justa. Correto. Tá? Então, a mesma medida que eu julgo alguém, é como um bumerangue, bispo, aquilo vai voltar para mim. Isso. Eu vou ser julgada na mesma medida. E esse exemplo que nós demos aqui de João 8, quando ele perdoa e ele libera, ele lança um envio para aquela mulher, vai, siga a sua vida. Aleluia. Eu te liberei, eu te perdoei, eu te absolvi. Isso aqui é muito forte, bispo, sabe? Só que aí ele dá um conselho de amor também, não é um puxão de orelha. Quando Jesus fala assim, vai e não peques mais, sabe o que ele tá falando? Eu estou te dando uma nova oportunidade. Um recomeço, né? É como se você estivesse acabando de nascer, Tá zerado o livro da tua vida, das tuas obras. Passei a borracha. Vamos começar a escrever uma nova história. Então, assim, pense bem antes dos seus atos, das suas palavras, né? Então, se Jesus, que é o Senhor de tudo, o dono de tudo, não julga, não condena, pelo contrário, ama, libera, perdoa e dá uma nova chance, por que é que eu vou julgar alguém? Verdade. Por que é que eu vou apontar ou denegrir a imagem da pessoa, o famoso queimar, né? Isso. Queimar a pessoa, falar mal dela, criticar, ou então como o filho, né, de Noé, Cã, saiu denunciando a vergonha, a nudez do seu pai, né? Então, assim,
que lado que eu estou? Verdade. Né? Que tipo de instrumento eu quero ser? Aleluia. Se eu quero ser um instrumento para a glória de Deus, um vaso para a honra, então eu tenho que seguir o exemplo de Jesus. Verdade. Amar, liberar, perdoar e orientar, como nós estamos fazendo aqui, Isso. transmitindo essa palavra pastoral. Vai, você é livre. Mas peca mais não. Verdade, né? Recomeça a sua vida. Recomeça. E outra, né, no início aqui da introdução, nós falamos sobre a expectativa de vida. Talvez você está preso dentro da sua própria mente, se acusando, se achando indigno. Ou então, há pessoas que ela tem um chamado, mas ela fica preso dentro de uma ordem. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro. Como se a vida fosse uma jaula. Uma jaula. E Deus nos diz na sua palavra que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que é que tem te aprisionado? Talvez o teu maior inimigo hoje seja você mesma, seja você mesmo. Você tem se condenado. Eu me recordo que no próprio estado do Paraná, todos os dias a gente pega estrada para ir para uma cidade. Todos os dias. Então, talvez aonde você mora não tem uma igreja, por exemplo, não tem uma igreja Renovar. Mas você pode se dirigir até uma igreja Renovar. Sim. Né? Um exemplo, nós temos Apucarana, que pode atender o público de Londrina, de Cambé, que pode Cambira, Aricanduva, Arapongas, toda a cidade de Apucarana. Sim. Né? Por exemplo, quem é de Mandaguari atende o povo de Jandai, que é pertinho. Maringá também pode escolher entre Marialva, Sarandi. Exato, é mais próximo, verdade. E Mandaguari. Verdade. Então, olha só, para você ver a oportunidade que Deus tem. Né? E é prazeroso, às vezes, a pessoa pegar o carro, né, e falar, eu vou lá em Apucarana, vou congregar lá hoje. Já aproveita e faz um passeio, né? Com a família. Eu vou lá em Mandaguari, eu vou lá em Marialva. A pessoa, ela se sente bem de trocar sua roupa, entrar no carro, ir com a sua família para a casa de Deus, e ela pode servir a Deus normalmente. Porque se a pessoa, por exemplo, ela foi chamada para ser uma obreira, por que ela está parada? Seja obreira. É verdade. Eu tenho um dom do louvor. E por que você não está louvando? Verdade. Né? Sem colocar drama, mas você sabia que nós seremos cobrados naquilo que nós não fazemos? Mateus 25, né? Fala da parábola dos talentos, exatamente, né, Bispo? Deus deu um talento para você e você não quer mais trabalhar para Jesus, você vai ser cobrado por isso também. É verdade. Haverá, claro. Afiar esse machado, né? Volta para a presença de Deus, né? Deus está proporcionando assim um tempo tão maravilhoso. Eu estou tão feliz com tantas pessoas que têm se aproximado, têm nos abraçado. Olha, Bispo, Deus mudou muito a minha história. Eu tenho visto a tua história também, Bispo. Tenho visto a história da tua esposa, dos teus filhos, o quanto que os problemas não mataram a sua força, as dificuldades não mataram a tua esperança, nada derrubou a tua perseverança em Cristo. Por quê? Porque eu estou firmado na palavra. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Eu queria que você que está acompanhando agora no YouTube, no Facebook, escreva aí: não vou me abalar. Escreva essa frase: não vou me abalar. Quando você escreve, você está dando legalidade para Deus. Ele vai firmar essa palavra dentro de você. E o inimigo também. O inimigo também sabe ler melhor que a gente. Ele vai perceber que você é uma pessoa determinada. Bispo, sem demagogia, sabe o que eu senti hoje, quando nós estávamos voltando aqui na estrada, que muitas pessoas que estão paradas vão se aliançar conosco. Eu creio. Pastores que querem pastorear, né? Levitas que às vezes tocam teclado, violão, guitarra, contrabaixo, bateria, pessoas que dançam, independente da idade, sabe? Pessoas que estão paradas e elas têm essa liberdade de voltar, de trabalhar, de conversar conosco,
talvez essa pessoa foi proibida, foi excluída, ou talvez você foi muito humilhado, muito humilhada. Deus está te dando a chance para você abraçar uma obra e falar: agora eu vou para valer. É dessa vez, né? O Senhor, Ele está renovando as tuas forças, eu não tenho dúvida disso. E você, para ter a certeza disso, você está ao vivo com a gente. Exatamente. Você está nos ouvindo, você está até mesmo chorando aí na sua casa, falando: poxa, essa palavra está falando comigo. É com você mesma, é com você mesmo. Você está sentindo o seu coração aí acelerar, queimar dentro do seu peito, e você fala: poxa vida, quanta saudade eu tenho de quando eu me sentia mais útil fazendo algo na casa do Senhor, mas aconteceu isso que me desanimou, me entristeceu, ou então alguém falou algo ao meu respeito. Então agora é noite de romper, é noite de voltar para a casa do Pai, é noite de fazer como o filho pródigo, tomar uma decisão: eu vou me levantar e eu vou ir. Porque Jesus, ele nos deixa uma lição quando ele morre com os braços abertos naquela cruz. Verdade. Permanece com os braços abertos. Ele nunca vai virar as costas. Jamais. Sabe, bispo? E nós estamos aqui hoje como esses instrumentos da parte do Senhor para acolher. Seja esse obreiro, esse levita, essa moça, essa senhora que dança na coreografia de forma profética e às vezes pega até as roupas, fica olhando com aquele saudosismo, sabe, bispo? O que é saudosismo? É quando tem saudade de uma época muito boa que viveu e a pessoa, ela acha que é impossível ela ter isso novamente. Então Deus hoje está nos usando aqui para dizer que não é impossível, não. Nós queremos ser essas pessoas que estão estendendo a mão para você. Glória aqui hoje, a Deus, aleluia. De forma profética e ministerial. Aleluia. Vamos te ajudar em oração, aconselhamento. Se precisar te visitar, nós estamos nos pondo à disposição. Bispo, fala qual é o número aqui do WhatsApp, né, da produção, por favor. Inclusive, quem quiser ligar agora ao vivo, nós podemos atender, tá? Queremos dar conselhos, socorrer você que está sofrendo. Pode ligar. 449-9897-6833. Se você precisa agora de conversar com a gente, receber uma palavra, o número é 449-9897-6833. Você que está sofrendo também, precisa muito de uma ajuda espiritual, nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para te ajudar, estender as nossas mãos. E enquanto a bispa estava falando sobre isso, pega lá, né, aquele vestido de coreografia, pega lá no guarda-roupa agora, olha para ele. Amém. Se veja, né, dançando novamente. Você que ministrava a palavra, você que limpava a igreja, você que congregava, né, aquela Bíblia que há muito tempo você não pega na mão. Verdade, bispo. Não é? Está na hora de você recomeçar a tua história, está na hora de você começar do zero, não é? Ter aí acesso a uma palavra, orar juntos, derramar lágrimas. Nós queremos ajudar você. Então talvez você está sofrendo hoje. Você está sofrendo, você está derramando lágrimas, uma tristeza muito grande, um vazio dentro de você. Eu sei o que você está sentindo. Eu entendo você. Nós sabemos que a sua vida não está nada fácil. Mas através da oração você vai vencer, tá? O número é 449-9897-6833. Quem quiser agora ligar, falar ao vivo aqui com a gente, nós vamos liberar uma palavra. Amém. Vamos conversar com você, vamos socorrer você, bispo, que tem de jovens perdidos, né? É verdade, bispo. E muitos deles, bispo, com saudade, sabe? Às vezes fala assim: poxa, alguém poderia me ligar, ou então alguém poderia me mandar uma mensagem, olha aí, algo mostrando que me ama, que se importa comigo. Verdade. Então é com você que nós estamos falando. O Espírito Santo, ele vai permitir chegar até você esse vídeo, esta programação ou este áudio, sabe? Para que você saiba que você ainda é muito amado por Deus. Aleluia. E se você precisa de alguém para espiritualmente cuidar de você, o Bispo Isaac Souza e eu nos colocamos à inteira disposição para te amar, te estender a mão,
orar por você, te orientar, te aconselhar, te discipular, para que você seja uma discípula, para que você seja um discípulo de Cristo. E logo em breve você vai ser alguém com um envio apostólico também, que vai cuidar de outras pessoas. E aí você vai poder testemunhar: olha, eu cheguei quebrado, eu cheguei falido, como aqueles 400 ali da caverna de Adulão, né? Mas Deus restaurou minha história. E aí você vai estar em outro patamar. É igual a historinha da roda gigante, né? Você estava ali na parte inferior e aí Deus gira a roda gigante e você é restaurado, é curada, é liberto, e aí pode estender a mão para outras pessoas, sendo grato pela forma a qual você também foi alcançado. Então entre em contato conosco, 449-9897, é isso, Bispo? 6833? Eu queria falar com uma pessoa, pelo menos. Faz tempo que eu não falo ao vivo. Quem será que vai ligar, hein? Vamos falar com alguém ao vivo? Pera, a irmã Rose não conseguiu pegar o número. Pera lá, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o número para ela. Irmã Rose. Deixa eu ver aqui. 44. Isso, pode falar. 998 97 68 33 449 98 97 68 33. Pode ser áudio, pode ser mensagem escrita ou pode estar ligando também. Nós vamos ter o maior prazer de ouvir tua voz, falar com você. Se precisar de oração, palavra profética, estamos aqui para te servir, para te atender. Você que está ouvindo pelo aplicativo também, tanto o Rádiosnet como o Rádio Motiva Gospel, pelo site www.motivasat.com.br, pode mandar uma mensagem para a gente, pode mandar áudio ou pode ligar, que nós vamos atender você e vamos te socorrer ao vivo, hein? Vamos te socorrer, vamos ler uma palavra para você, vamos orar, né? Existem muitas mães que estão aflitas nesse horário, há pessoas que se sentem assim, sozinhas diante de tantas batalhas, né? Tantos problemas que tem enfrentado, Bispo. A solidão é algo que vai corroendo as pessoas, né? É difícil, viu, Bispo? Põe ali em frente o monitor, ó. É difícil porque ainda mais as mães, né? Que nem hoje é quinta-feira. Na nossa época, Bispo, na época da nossa geração, o pessoal costumava sair a partir de sexta, né? Mas na geração atual mudou tudo isso, Bispo. E não avisa, não fala nada, né? E aí isso traz uma preocupação muito grande, né? Tem mães que infelizmente já sabem que os filhos às vezes consomem algum tipo de substância, né? Tem algum tipo de dependência ali, ou pelo álcool, ou por algum tipo de droga, e isso pesa o seu coração quando esse filho ou esta filha, né? Porque tem meninas também, né, Bispo, que se utilizam disso. Então assim, traz uma dor, uma preocupação, uma insônia para a mãe, para o pai também. Então assim, pais de joelhos, filhos de pé. Aleluia. E você que é pai, você que é mãe, que se encontra numa situação assim, saiba que tem reforço do céu hoje para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O Bispo Isaac Souza e eu estamos aqui, dispostos, disponíveis, orando. Nós temos o maior prazer de orar por você, pelos seus filhos, pela sua casa, pela transformação de história que Deus inicia a partir de hoje. Então você pode estar nos mandando mensagem ou nos ligando no 449-9897-6833. Nós temos uma pessoa agora. Alô, quem fala? Alô? Quem tá falando? Alô? Isso, olha, abaixa um pouquinho a live, abaixa um pouquinho, ouça só por telefone agora, tá bom? Isso. Aí, quem tá falando? É a irmã Rose, Bispo. Ah, irmã Rose. Isso, é que eu tô aqui no Rio Grande do Sul, na casa do meu esposo. Olha que bênção. Eu vim pra cá aqueles dias lá que eu falei com você e com a sua esposa. E aí eu tô aqui até hoje. Já vai fazer quase um mês que eu tô aqui. E como é que tá sendo a recuperação dele? Tá bem. Fala com ele aqui. A paz do Senhor, pastor. Amém, meu irmão. Que bom ouvir sua voz, que bom saber que
Deus te deu livramento. Como que aconteceu essa situação? Eu sofri um acidente de trabalho, só que daí foi constantemente batendo na cabeça, gerou coágulo de sangue na cabeça e eu acabei, sabe que nem uma pessoa que fica com pálsamo? Sim. Parece que perde os movimentos da perna, dos braços, da voz, eu tava desse jeito, eu caía por nada, mas é mais de 4 meses e 70%, pra você tirar uma ideia, 70% do cérebro tava querendo ficcionar. Meu Deus, então eu parei dia 5 de fevereiro no hospital e fui só fazer um exame de rotina, porque a minha família estava me incomodando, dizendo, tu vai porque tu tá estranho. E aí eu disse, pô. Meu Deus. Eu fui fazer o exame, cheguei lá e disseram, não, tu vai passar por uma ressonância. Ressonância magnética. Magnética, isso. Passei. Aí disseram, não, tu vai pra mesa de cirurgia agora. Meu não, Deus. Tá, aí eles telefonaram pro neurocirurgião, disseram que era meia-noite, só que eu tava sozinho, eu tinha ido sozinho, né? Eu tirei o acesso e vim pra casa, fugi, falei com a minha família, falei com o meu pastor, falei com a minha esposa. Não, olha, vai acontecer que eu vou ter que fazer uma cirurgia. E eu conto com as orações dos irmãos e conto com as bênçãos dos irmãos. E aí voltei sexta-feira. Meu Fiz a Deus. cirurgia, entreguei na mão de Deus. Hoje eu tô caminhando para a honra e glória do Senhor. Caminhando todos os movimentos, não fiquei com uma sequela, mesmo com 70% que o médico achou que não ia ficar com sequela, não fiquei. Estou caminhando. Ao contrário, estou falando mais eloquentemente. A minha audição melhorou, o meu físico melhorou, porque eu consigo caminhar, coisas que eu não podia fazer mais, eu estou fazendo. Que maravilha. Então, Deus me deu uma vida nova. A minha esposa falou que vocês oraram também. Muito, bastante. Ela disse, testemunhou, amor. Aí eu pedi para oração para eles, ficou orando eu só tenho a agradecer a Deus o que Ele fez para mim, né? O que fez, me deu uma nova chance, né? Glória a Deus. Me deu uma nova vida para fazer a obra dele como Ele quer, né? Eu sou missionário, sou evangelista, né? Prego na palavra do Senhor e então Ele me deu uma nova chance. Hoje eu tenho só a agradecer a Deus. Olha, e o seu testemunho vai ganhar muitas almas para Jesus, muitas almas. Amém. E me deu uma esposa abençoada lá de Paraná, Pucarana. Eu não sei se ela contou como é que nós se conhecemos, pastor. Conta pra gente aí, pode contar. Depois a bispa vai dar uma palavra para você. Nós conhecemos por Facebook. Olha, pela rede social. Isso. Aonde que ninguém dava mais nada. Nem o meu pastor dizia pra mim, não, isso aí não vai dar certo. É Facebook, vocês moram longe. E Deus abençoou. E hoje nós, depois de 2 anos e pouco, nós se encontramos para nós seguir nosso ministério. Nós 2 casamos de uma vez para não entrar em pecado, né? Glória a Deus. Para cumprir a palavra do Senhor. Exatamente. Você cumpriu a palavra de Deus. E casemos, estamos felizes, passamos por luta, com dificuldade, porque nós moramos longe um do outro, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, ela mora no Paraná. Sim. Mas Deus tá unindo para nós ter nossa própria casa aqui, ou no Rio Grande do Sul, em São Paulo, onde que Deus quiser. Mas olha, pastor, só tenho a agradecer a Deus o que Ele está fazendo na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha Rafaela, né? Glória a Deus. Então eu só tenho a agradecer os meus pastores. Como disse minha esposa, o casamento foi tão diferente que em 10 dias nós conseguimos casar no civil, casar na igreja e ainda ganhamos a festa da igreja, ganhamos tudo que precisava e Deus só nos abençoou até agora, né? Tem abençoado e vai abençoar muito mais ainda, sabe? Com certeza, Deus tem muito a proporcionar. Nós vamos ler uma palavra para o senhor agora, tá? A minha esposa vai falar contigo agora. Vamos lá. Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. A paz de Jesus. Amém. Estamos felizes em ver como o irmão está bem, recuperado, curado. A irmã Rosa é uma querida, né? Ela entrou em contato conosco, nós estivemos orando. Depois ela nos mandou o testemunho escrito, né? De que o irmão tinha sido assim milagrosamente alcançado por Deus, né? Que Deus assim operou um milagre
na tua vida. Amém. E nós nos alegramos muito, ficamos felizes também agora em ouvir esse testemunho de como vocês se conheceram, Deus preparou, foi de uma forma rápida, né? Ainda em 10 dias esse casamento abençoado saiu. E Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Narama chorarama serecarabalarabas. Xanderere macai larabas, sorianda rabalarabas, xeremiaia sorecanarabahas. Teremai andará estebre anda lará, sorecanta larabaia choreandarabas. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 126:6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, volta sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Deus contemplou e viu, tanto na tua vida quanto na vida da irmã Rose, a tua esposa, todo o período de dor, de humilhação, de afronta, de lágrima, de sofrimento. E hoje Deus forjou, preparou os dois, cada um num estado, e depois os uniu para este grande propósito. Então nós cremos que juntos vocês vão mais longe, com esse coração quebrantado que vocês já têm, e em obediência para cumprir a chamada do Senhor. Amém? Guardem essa palavra. Salmo 126, verso 6. Amém. Que bênção, o mais né? interessante, sabe, pastor, que na mesa de cirurgia, as únicas palavras que o médico disse que, tu conta até 10. Eu não contei até 10, eu disse assim: Deus, entrega a minha vida, a minha alma, meu espírito nas suas mãos, e as mãos do médico. Aí, no outro dia eu acordei, sabe qual é a palavra que eu acordei? Sim. Eu disse, glórias a Deus, estou vivo, glórias Aleluia. Irmão, foi melhor do que contar até 10, né? Em 4 dias, pastor, em 4 dias, o médico disse que eu ia ficar 3 meses, em 4 dias eu já estava caminhando dentro da UTI. Que milagre. Esse é o nosso Deus. Nós vamos te transferir para a CTI porque não tem condições, tu não consegue ficar parado, rapaz. Eu disse, não, mas é que Deus deu bênção, eu tenho que renovar. E eu, cada vez que o médico me dizia assim, tu em 2 dias, tu vai embora hoje, eu ficava ansiado, a pressão subia, ele me dizia, não, tu vai ter que ficar só baixar essa pressão. Aí eu disse, pastor, eu disse, desculpa, chamei até, peguei dentro, chamei os pastores para evangelizar dentro do hospital. Vieram lá na minha aula, lá, evangelizemos, preguemos para os pacientes, tudo para a honra do lado do Senhor. Glória. Ou seja, a palavra foi pegada lá dentro, junto com, mesmo eu como paciente. Hoje estou ainda com os pontos, mas estou só para retirar os pontos daqui a 45 dias, no caso, que é o tempo que tem que esperar para tirar. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Só agradecer a Deus, porque é maravilhosa a obra que Ele tem para a nossa vida. Amém. Segue a palavra dele. Amém. Você... A minha esposa agora pediu para mim que assim que nós, eu não sei onde fica, né, mas ela disse que para nós comparecer aí e conversar com vocês pessoalmente. Glória a Deus. Isso, e vocês vão testemunhar na igreja, vão contar esse detalhe que estiveram no hospital para realizar a obra, né? Deus usou vocês ali como instrumento de Deus, vasos de honra para o Senhor, e vai ser um prazer recebê-los aqui. Nós vamos testemunhar com o maior prazer essa grande bênção que Deus tem feito na vida do irmão e da irmã Rose. Amém? Glória. Aleluia. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, queridos. A paz. Olha, a gente quer deixar aqui a paz do Senhor. Amém. Um abraço para vocês. Felicidades ao casal. Amém. E Deus abençoe vocês também. Amém. Obrigado. Amém. Jesus. Amém. Nós também. Bom, Deus abençoe aqui a vida da nossa querida Iris Rodrigues Rosa. Deus abençoe o nosso querido Edivaldo Lopes, o Carlos Roberto Diniz, o Denis, a Neuza Lopes, Cláudia Pereira, Sandra Ferreira, Sônia Nunes, Marina Pereira, Adriano Batista, a Rose Oliveira, que acabou de falar conosco aqui, o seu esposo, que testemunha, a Patrícia da cidade de Astorga também, e tantas pessoas que vão continuar acompanhando depois. A Salete também está acompanhando a nossa programação. Olha, que Deus abençoe vocês. Nós vamos deixar aqui os nossos endereços, tá? Inclusive nesse domingo às 9 da manhã eu queria receber você de toda a região
pela manhã é um horário gostoso. Você vai de jejum para a igreja. Após o culto, termina 10h30, tem um café gostoso, um café entre famílias, não é? Então, domingo, 9h da manhã, pega o seu carro, pega a sua moto, vem circular, esteja conosco 9h da manhã na cidade de Apucarana, Avenida Governador Roberto da Silveira, 379. E às 7h da noite, Bispa? Estamos na cidade de Mandaguari, Renovar, Mandaguari, na rua Manuel Antunes Pereira, 2005, no centro da cidade, fica em frente ao ginásio de esporte Xanduzão. 19h, 7h da noite, você é nosso convidado especial. E o pastor Adão te espera em Marialva, na rua Chiquieza Okumura, 48, no Jardim Paraíso, na cidade de Marialva. Nós queremos contar com você neste domingo. Nós estamos com um poderoso culto, não é, que se chama Minha Família aos Pés da Cruz, onde a gente se ajoelha aos pés da cruz e clamamos pela nossa casa, clamamos pela nossa família, e tem sido uma bênção. Aliás, nós vamos agora à chamada que fala sobre esta reunião aos pés da cruz, também Rompendo em Fé, que é na semana, e voltamos já já com você. A Igreja Internacional Renovar convida você e sua família todos os domingos para um momento especial aos pés da cruz. Venha orar por seus filhos, pelos seus pais, pelo seu relacionamento e por suas finanças. Experimente a força da fé e a união em oração. Junte-se a nós e sinta a transformação que Deus pode trazer para a sua vida. Não perca essa oportunidade de usar a sua fé e fortalecer seus laços familiares. Igreja Internacional Renovar, onde o amor de Deus prevalece. Rádio Motiva Gospel. Motiva Gospel. O que você precisa romper para vencer o medo, a ansiedade, perdas e frustrações? No mês de março, em todas as igrejas Internacional Renovar, você vai aprender em uma série de mensagens como romper em fé. Em cada culto do sobrenatural de Deus. Motiva Sat. Bom, nós vamos ficando por aqui. Foi muito bom ter passado esse momento com vocês aqui, conversando, orientando vocês. Espero poder te abraçar pessoalmente, apertar sua mão, junto com a minha esposa, ajudar você, orar por você, e você vai ver, você vai dar a volta por cima, você vai recomeçar, você vai dar muitos frutos para Deus ainda, você vai viver muito até a volta de Jesus. Tem muitas bênçãos para você usufruir. Querida, deixa as suas considerações finais. Amém. Hoje, quinta-feira, te esperamos neste domingo, nessa série poderosa de mensagens Minha Família aos Pés da Cruz, em todas as igrejas Renovar. Então, você que precisa de um milagre na sua casa, na sua família, venha aclamar conosco aos pés da cruz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. I cieli sono aperti, perciò ti adorerò. I cieli sono aperti.